Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo para vocês outro conto. Escolhi trazer um conto diferente. Semana passada eu trouxe um do José Saramago, né, um autor português, que é o conto da Ilha Desconhecida, né? Dessa semana eu resolvi trazer um de investigação, um de crime, de detetive, que é do Sir Arthur Conan Doyle, né? Muitos devem conhecer, pois ele é o escritor criador do Sherlock Holmes, né? Do nosso grande detetive, que tem uma grande astúcia, né? Um poder de dedução muito grande. E estou trazendo para vocês esse daqui. Fica uma recomendação mais simples, né? Uma história mais tranquila, para variar um pouco os temas. Esse livro aqui, ele traz algumas aventuras do nosso detetive, do Sherlock Holmes. Né? A primeira história é um escândalo na Boêmia. A segunda história que ele vai trazer é essa daqui, um caso de identidade, também é muito bom, muito interessante. E o mistério do Vale Boscombe. Então, nesse pequeno livrinho aqui, ele traz 3 contos do Sherlock Holmes, né, do Sir Arthur Conan Doyle. E eu escolhi hoje comentar para vocês o primeiro conto, que é Um Escândalo na Boêmia. É um conto muito... Essa escrita do Conan Doyle, ele é muito envolvente. Ele sabe usar ali das intrigas, né, da sua escrita para estar fazendo com que o leitor fique preso, fique fixado na história, em saber o decorrer da história. Então tem várias reviravoltas geralmente, né, nas histórias do Sherlock Holmes. E esse conto, né, Um Escândalo na Boêmia, ele conta a história do rei da Boêmia, um cavaleiro alto, robusto. Ele vai atrás do nosso detetive, né, nosso querido detetive Sherlock Holmes, para resolver um pequeno mistério. Né? Ele crê muito nas capacidades investigativas do Sherlock e sente que só ele poderia ajudá-lo. E qual é a intriga, né, o enredo principal? Esse rei, quando era mais novo, né, quando era um jovem príncipe, teve uma relação amorosa com uma cantora de ópera, que no caso é a Irene Adler. Não sei assim se pronuncia corretamente desse jeito. Mas... E passado algum tempo depois desse caso, né, desse relacionamento do rei, ele recebeu uma ameaça, uma carta ameaçando expor os dois, né? E justo no momento onde ele se encontra noivo da segunda filha do rei qual que é o nome do país? Da Escandinávia. Então ele tá para se casar com a segunda filha do rei da Escandinávia, que é um casamento político, né? Tem muitos interesses para ambas as partes, para estar aumentando o império e o território dos dois. E essa foto, né? Essa imagem que a Irene diz possuir, ela pode causar um grande escândalo, né? E até mesmo o cancelamento desse casamento. Então o rei vai até o Sherlock para pedir para que ele roube essa imagem, né, essa foto que está em posse da Irene, para que o rei possa ficar tranquilo, sem receber, né, pedidos de dinheiro e coisas assim, né, para ele poder seguir a vida dele. Até porque ele confessa que ele ama essa noiva dele, então tem toda uma história bem bacana por trás. Só que o Sherlock, pra gente que conhece ele um pouco mais, a gente sabe que ele é um tanto machista, né? O seu personagem em si, até por conta do ano em que foi escrito, tudo, né? É bom a gente levar isso em conta. Mas ele tem um pensamento bem machista. Só que ao final desse caso, né, toda vez que ele se refere, né,
a personagem, no caso da Irene Adler, ele se refere a ela como a mulher, pois foi a única que, digamos assim, conseguiu satisfazer o intelecto dele, que ele conseguiu admirar a própria inteligência, né? E eu vou ler um trechinho aqui do final da história, né? Sobre o que ele fala a respeito da Irene. E tá aqui assim, ó. E foi assim que um grande escândalo ameaçou afetar o reino da Boêmia e os melhores planos de Mr. Sherlock Holmes foram arruinados pela sagacidade de uma mulher. Ele costumava zombar da inteligência das mulheres, mas não o ouvi fazê-lo nesse caso. Isso é o Dr. Watson, né? O seu fiel escudeiro ali que está narrando os fatos, né, da história. Geralmente é ele quem narra as histórias do Sherlock. E quando ele fala de Irene Adler ou se refere à sua fotografia, ele está sempre sob o título honorável de A Mulher. Sempre que ele vai se referir a ela, né, ele fala a mulher, o enaltecendo, deixando ela, jogando ela um patamar até acima do próprio, né, que ele se encontra. Mas essa historinha aqui, recomendo não apenas ela, né, não apenas esse conto aqui do Sir Arthur Conan Doyle, como toda a coletânea de histórias do Sherlock, porque é muito boa realmente. E faça uma leitura. Eu vou estar deixando na descrição, tá, o link aí para aquisição desse livrinho aqui. Ele é um livrinho bem fininho também. Eu estou trazendo aqui para o canal mais livros tranquilos de ler para as pessoas que estão começando, né? No decorrer dos vídeos eu vou estar trazendo algumas outras obras aí, alguns calhamaços aí no decorrer desse ano, para a gente tá fazendo a resenha, tá comentando aí, tendo essa interação nos comentários. Beleza, pessoal? Um forte abraço, vamos evoluir lendo. Até mais!